Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu quero convidar você nessa noite, para a gente dar início a esse culto com muita alegria, a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 18, versículo 1. Mateus capítulo 18, versículo 1. Eu estou acompanhado aqui hoje, esse pequenininho está aqui do meu lado para quem está assistindo, para quem está presente, é meu irmãozinho, o nome dele é Ricardo. Aí ele vai me ajudar nessa noite, ele vai ler a palavra que a gente vai meditar nessa noite. Mateus capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Boa noite. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Amém, obrigado. Então o título da mensagem de hoje é Ser como Criança. Sempre quando termina um mês e começa outro mês, eu busco orar, busco meditar em Deus e buscar uma direção, algo que sirva de tema para a gente trabalhar ao longo de cada mês. E nesse mês de outubro nós temos o Dia das Crianças e eu senti no coração de abordar esse tema, falar sobre criança, falar sobre nascer de novo, coisas diretamente ou indiretamente relacionadas à criança e o caráter da criança. E nesse mês de outubro nós vamos tentar como igreja viver algumas coisas diferentes. Nós vamos tentar ter essa participação das crianças e viver esse momento com elas, aprender algo com elas e vamos estar pensando em formas delas estarem participando. Às vezes vai ser fazendo uma leitura, às vezes vai ser cantando uma canção, fazendo uma oração, como for possível. Algumas delas são um pouco tímidas, tem vergonha ainda de vir, de falar. A gente pode pensar talvez num vídeo, talvez não consiga vir aqui na frente falar, mas talvez gravar um vídeo em casa e participar de alguma forma e do jeito delas, a maneira delas, e para a gente aprender e viver o culto de formas diferentes, porque as crianças fazem parte da nossa família, são pessoas, têm um valor e eu acredito sim que a gente pode aprender e viver momentos gostosos na companhia delas. Quando eu estava lá em São Paulo, eu convivi com um pastor e aprendi com ele. Ele falava, a criança tem que se sentir à vontade nesse ambiente da igreja, tem que ser um ambiente gostoso, tem que ser um ambiente onde a criança se sinta à vontade. E o pastor gostava de sempre destacar isso. Não se preocupe se criança chorar, não se preocupe se criança correr dentro da igreja, porque é a casa de Deus, é a casa delas e elas têm que se sentir à vontade. E por isso, por conta do tema do mês, por conta da gente falar de crianças, que Deus colocou essa passagem que acabamos de ler aqui no meu coração. E nesse texto que o Ricardo leu para nós, o que estava acontecendo nesse texto? Os discípulos de Jesus tiveram uma discussão, e eles entre eles quiseram descobrir ali quem que era o maior no reino dos céus. E por conta dessa discussão é que eles fizeram essa pergunta para Jesus: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? E é interessante notar que para responder essa pergunta, Jesus ele usa uma criança. E Jesus responde para os discípulos, Eu vejo Jesus respondendo que todos nós somos irmãos e irmãs, iguais diante de Deus, que Deus não tem filhos prediletos. E Jesus, ao trazer a criança para a discussão e ao usar a criança para ensinar algo aos discípulos, Jesus ensina para eles, ensina para mim, para você também nessa noite, que nós também temos algo a aprender com as crianças. Os discípulos aprenderam algo naquele momento e nós também vamos aprender algo hoje, nessa noite. E eu quero destacar algumas coisas junto com você aqui. O título da mensagem é Ser como Criança, e eu te digo que ser como criança, para mim e para você, precisa significar
nós termos a disposição de mudar e de se converter. Eu destaco o versículo de número 3, onde Jesus disse, que nós precisamos nos converter. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E pensando nessa mudança, pensando nessa conversão, cada um de nós tem uma história diferente. A gente vai se lembrar dessa história de alguma forma. Teve algo que você descobriu, algo que você entendeu, uma verdade que a gente encontrou, e essa verdade é Jesus, essa verdade é Deus, é a palavra de Deus, que fez sentido, que respondeu algo para mim e para você, que nos levou a querer viver essa mudança, que levou cada um de nós a se converter de fato. E pensando no exemplo da criança, criança é alguém que está sempre em busca, de uma verdade, de uma resposta, se assim posso dizer. Criança, ela sempre tem pergunta, sempre tem essa vontade de aprender. E quando a gente entra em contato com as crianças, ainda mais naquela época do porquê, muitas pessoas acabam até perdendo a paciência. Por quê? Por que isso? Mas por quê? Por que aqui? E nem sempre a gente tem tanta paciência para lidar com as crianças. E pensando nisso, infelizmente, é mais fácil ensinar alguma coisa, para uma criança do que para mim e para você. Quando eu olho para uma criança e me comparo com uma criança, eu vejo que nós temos mais dificuldade de aprender do que a própria criança. E o que a gente aprende com isso? Quando eu olho para essa situação e quando eu percebo isso, que infelizmente chega um ponto da nossa vida no qual a gente meio que entra no automático. A gente se engana e acha que já sabe o suficiente, que daqui para frente nós conseguimos se virar e que a gente não tem mais nada para aprender. A gente se acomoda e, pensando nas crianças, nós chegamos em um momento da nossa vida em que a gente para de perguntar. E aí tem muito adulto aí que pensa e age dessa forma. Eu não erro, eu não peço desculpa, o que eu tenho a aprender? O que eu posso aprender com a criança, com esse exemplo de Jesus, com essa criança, com as crianças às quais temos convivido? Eu digo para você nessa noite que eu e você, nós podemos aprender a perguntar. Nós precisamos ter essa capacidade de reconhecer que a gente não sabe de tudo. E infelizmente a gente está o tempo todo fazendo isso com Deus, a gente faz isso com as outras pessoas, Quando eu digo Deus, chega a uma altura da nossa vida que a gente acha que já conhece o suficiente da Bíblia, já conhece o suficiente de Deus, que com aquilo que a gente sabe, já dá para a gente se virar. Eu já sei ser crente, eu já sei caminhar com Deus, eu já sei servir, eu não tenho nada novo para aprender. Eu sinto dizer para você nessa noite que Deus não cabe só na sua cabeça. Eu gosto, sempre digo, às vezes, principalmente nos vídeos de domingo de manhã, na escola dominical. Cada um, naquilo que conhece de Deus, tem um pedacinho só. Eu tenho um pedaço, e cada um de vocês tem outro pedaço diferente, Você conhece Deus de uma forma diferente do que eu conheço. Você tem experiências diferentes com Deus. Então nós podemos viver uma vida toda e a gente nunca vai conhecer Deus totalmente. E isso é bom, porque nós sempre, a cada dia, a cada passo que a gente dá na direção do Senhor, nós podemos aprender algo novo. Só que qual é o grande problema disso? Que a gente, a certa altura da nossa vida, a gente para de perguntar. A gente não pergunta mais para Deus. Papai, o que é isso? Papai, eu posso ir lá? Papai, por que não? Então nós precisamos ter essa característica das crianças, de perguntar e de, ter esse conhecimento. Eu não sei de tudo, reconhecer, porque tem algumas pessoas que não reconhecem isso. Você não sabe de tudo, você tem algo a aprender com Deus, e principalmente por estarmos falando de crianças hoje, você tem algo que você também pode aprender com as crianças. Uma segunda coisa que Deus coloca no meu coração para destacar nessa noite é que ser como criança significa, o texto bíblico vai usar a palavra se humilhar no versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança. Esse se humilhar está no sentido de ter humildade, de estar sujeito a alguém, de depender de alguém. Quando a gente pensa numa criança, a criança ela depende e ela está sob o cuidado de alguém, sobre o cuidado do seu pai, sobre o cuidado da sua mãe.
Quando a gente pensa nesse estar sobre o cuidado, isso remete para mim uma palavra que é confiança, é dependência. Você na criança que você conhece, que você já foi, ou que um dia vai conhecer, nenhuma criança vai dormir à noite preocupada se vai ter comida ou não no dia seguinte. Nenhuma criança antes de dormir, corre lá e olha na despensa, será que tem comida? Será que vai ter comida para amanhã? Por que a criança não faz isso? Porque ela depende e ela confia totalmente no pai, na mãe, na pessoa que é responsável, e sabe que o pai e a mãe vai prover aquilo que ela necessita. Mas isso não acontece comigo, com você. Muitas vezes a gente acaba se preocupando com coisas que não deveria, que nem é a gente que vai decidir sobre isso, e a gente fica remoendo e aquilo vai crescendo, tomando um tamanho que não deveria. Nós acabamos às vezes ficando ansiosos, a ansiedade toma conta de nós e a gente sofre calado, a gente sofre sozinho e não tem a humildade, não tem a capacidade de pedir ajuda. Quando a gente olha para uma criança, é facinho a criança falar, às vezes a criança fala até demais. Eu lembrei de um exemplo da minha vida, em que eu lembro que eu era criança e a minha família estava visitando uns conhecidos lá. E eu lembro que no meio da conversa deles eu me intrometi ali e falei: mamãe, essa é aquela sua amiga lá que você falou assim, assado? E acabei falando demais, falei o que não deveria e criei ali uma situação embaraçosa. Porque criança é sincera e é fácil de falar. Só que na nossa vida às vezes a gente perde essa capacidade, É tão difícil parar e falar com Deus, é tão difícil às vezes parar e conversar com alguma pessoa. E a gente pode olhar para as crianças também e aprender isso, Deus é o nosso Pai. Deus é alguém com quem a gente pode e deve confiar, a gente deve conversar com Ele. Porque Deus é alguém que cuida de mim. Deus é alguém que cuida de você. Então nós precisamos aprender com as crianças e ter também essa capacidade, ter também essa humildade. Eu preciso de Deus. Eu preciso conversar, Papai, chega aqui um pouquinho. Uma terceira coisa que eu quero destacar é que ser como criança, agora no versículo 5, ele fala: e quem receber uma criança, esse receber para mim me faz lembrar da questão da gente considerar as crianças, nem sempre isso acontece. Na época em que Jesus dirigiu essa palavra aos seus discípulos, as crianças, assim como as mulheres, elas não eram nem consideradas. Quando você lê lá na Bíblia e fala que Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram, aquelas 3.000 pessoas é só homem. Mulher e criança eles nem contavam, eles nem consideravam. E falando para pais, falando para mãe, porque todos nós, de alguma maneira a gente tem contato com crianças. Infelizmente a gente tem essa visão de que pai, a mãe, o adulto, só tem a ensinar, não tem nada a aprender com a criança. E quando eu vejo Jesus dizendo, recebe a criança, eu entendo que Deus está ensinando a mim e a você a considerarmos as crianças, a tratar as crianças como uma pessoa, alguém que tem uma personalidade, que tem gostos diferentes. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente não aceita essas diferenças. Tem que ser do meu jeito, tem que ser igual a mim, porque só eu sei o que é melhor. E nós não devemos ser alguém dessa maneira. A criança é uma pessoa assim como nós, tem sentimentos, tem gostos, tem um jeito de ser, e a criança também é alvo do amor de Deus. Nós precisamos ouvir, nós precisamos considerar as crianças e tratar elas com a devida atenção. Então nessa noite, fica para mim e para você esse ensinamento. Reconheça diante de Deus que você não sabe todas as coisas e pergunte, porque quando a gente pergunta, a gente obtém resposta, a gente encontra uma verdade e nós temos a oportunidade de se converter, de mudar os nossos caminhos, de perceber, não, por aqui não está legal, então eu vou ir por ali. Assim como as crianças, têm a humildade de perceber, eu não estou conseguindo sozinho, eu preciso de ajuda. Primeiramente, principalmente, da ajuda de Deus. Eu preciso de Deus, eu preciso conversar com Ele. Eu não estou confiando em Deus da maneira que eu deveria. Eu estou querendo trazer para mim, estou querendo resolver as coisas da minha maneira.
E entenda, né? A gente aprende com as crianças, mas também com todas as pessoas. Você não é filho e nem filha única, né? Nós temos irmãos e irmãs, pessoas que são diferentes de nós e pessoas com as quais a gente pode aprender também. Infelizmente, pais, mães, nós como pessoas, a gente não vive, né, acreditando nisso. O que eu posso aprender com essa criança? O que eu posso aprender com esse pequenino? Você pode sim aprender algo, porque a gente está se relacionando, e se relacionar e conversar e conviver, e nesse relacionamento, né, nessa conversa há uma troca. Você fala, a criança fala. Quando eu pensei sobre essa mensagem, eu me lembrei, né, de uma atitude que é comum muitos de nós termos, né? O que é isso? É chouriço, né? Não interessa. Você não tem a capacidade de dizer que não sabe, você não tem a capacidade de dizer que está ocupado, você não tem a capacidade de dizer, não, agora eu não estou conseguindo conversar, né? Depois a gente conversa. Então, que a gente tenha essa capacidade. E como que a gente vai ter essas capacidades? Tudo isso que a gente conversa aqui nessa noite é só em Deus, é só em Jesus, né? Quando o nosso coração estiver voltado a Deus, quando o nosso coração estiver voltado a Jesus, Deus pode colocar, né, esse amor no nosso coração. Deus pode nos ensinar coisas, como eu disse aqui, a gente não sabe, a partir do momento que a gente reconhecer: Deus, eu não sei, Deus, eu tenho errado, Deus, eu preciso da sua ajuda, me ajuda a ser alguém, né, melhor como uma criança, alguém capaz de aprender, alguém humilde, né, alguém que é pessoa, que é irmão, né, que é filho teu, assim como eu também sou. E eu quero convidar você a gente ter um tempo de louvor, a gente ter um tempo de adoração. Algumas canções vão ser cantadas e depois eu quero orar com você. Eu sempre digo, aproveite esse momento, aproveite essas canções, né? Medite na letra delas. Se você tem algo que está no seu coração que Deus te fez pensar enquanto eu estava ministrando aqui, converse com Deus. Às vezes a gente está passando por certas coisas, a gente não conversa, a gente não pergunta, a gente não pede ajuda. Aproveite esse momento para ter esse relacionamento, essa intimidade com Deus.
orar diante da tua presença.
Amém. Vamos estar orando? Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, por esses louvores, e nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti e pedir, Deus, nos ajude a vencer o egoísmo, nos ajude, Deus, a vencer todo o orgulho, Deus, e nos dá essa capacidade, né, de olhar uns para os outros como irmãos e irmãs, Deus, e de aprender, né, do mais pequenino, Deus, ao maior, Deus, independente de status, né, mas pessoas, né, a criança, o adulto, Deus, que a gente saiba se relacionar e aprender uns com os outros, Deus, nos dá esse olhar de amor, Deus, não só entre nós, mas também de dependência, Deus, que a gente ao olhar para o Senhor, que a gente saiba reconhecer, que a gente depende, precisa de Ti, e que só o Senhor tem respostas, Deus, que vão dar sentido à nossa vida. Nos dá essa certeza, dá essa direção ao Teu povo, Deus, e que ao longo desse mês a gente aprenda mesmo a caminhar uns com os outros, principalmente com as crianças, e que esse seja um aprendizado que não fique só em outubro, mas que nos acompanhe, Deus, sempre como igreja. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, e assim a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero aproveitar também, né, e mencionar, estava a cor rosa aqui, o Reginaldo lembrou, projetou ali uns outubro rosa, né, mas todo mês, né, sempre tem várias coisas que a gente pode lembrar, e a gente nem sempre acaba abordando todas elas, mas esse mês de outubro também, né, é o mês de outubro rosa, é um mês que fala da prevenção ao câncer de mama, e não só, mas também a questão da saúde da mulher. A mulher já se cuida mais que o homem, né? O homem tem que estar quase morrendo para ir no médico, difícil ir, a mulher já vai mais, mas infelizmente tem algumas que não vão tanto assim, que acabam descuidando da sua saúde, né? E eu creio que Deus pensa assim, Ele quer que a gente se cuide, que a gente cuide da nossa saúde. Às vezes tem algumas coisas que acontecem lá na frente, a gente fica, por quê? Porque diabetes, né? E a gente está ali afundado no açúcar, né? Por que isso aconteceu comigo? Mas a gente não se cuidou, a gente não foi médico, né? Não tomou medicação. Então cabe a gente estar cuidando da nossa saúde, né? Estar zelando por ela, e quando alguma coisa acontecer, se a gente sentir algo de diferente, a gente procurar e se cuidar, porque não dá para Deus ficar fazendo tudo por nós e sempre resolvendo tudo. Tem sempre algo que a gente pode fazer para cuidar da nossa saúde, para cuidar da nossa vida, para a gente, né, ser pessoas melhores em Deus. Eu quero orar com você também pelos dízimos, pelas ofertas. Não sei se alguém aqui tem a intenção de entregar o seu dízimo, sua oferta, se alguém talvez já tenha feito de alguma outra forma, né, ao longo da semana, que está se passando, né, já está quase acabando, mas eu quero orar por todas as pessoas, né, quem está aqui, quem não está e já fez de alguma outra forma, para que Deus abençoe e continue a nos sustentar, porque Ele é nosso Pai, todas as coisas vêm dEle, e nós temos que ter essa capacidade, né, de agradecer a Ele pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, se você tem um desejo, segura aí o seu dízimo, a sua oferta, eu quero estar orando. Pai, muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão que tem sido sobre as nossas vidas. Abençoe o Teu povo, a fidelidade do Teu povo, sustenta a cada lar, a cada família, né? Independente da gente reconhecer ou não, sempre é o Senhor quem provê, sempre é o Senhor quem nos sustenta. Então dá essa capacidade, né, de agradecer, de se alegrar com tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Sustenta essa igreja, cada pessoa, cada família que faz parte, dá à igreja sabedoria para administrar esses recursos, Deus, e essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se você tem um desejo, pode se dirigir aqui à frente, trazer o seu dízimo ou a sua oferta. Então, dessa noite que você possa levar para a sua casa, né, o ensinamento dessa palavra, que você tenha um olhar diferente para as crianças, que você veja elas, né, como filhos, filhas de Deus, e que você entenda que você tem sim algo a aprender com as crianças, né? Não é só ensinar, a gente pode também aprender com elas, e que a forma de nós se relacionarmos com Deus também seja diferente, né? Leve isso, preste atenção nas crianças, né? Mude a sua forma de se relacionar com elas e com Deus, porque em Deus nós sempre vamos ter algo novo a aprender e sempre vamos ter a oportunidade de ser melhores.
Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse culto, né, pela palavra, pelos louvores, por todos os momentos que aqui vivemos, Deus, e que ao retornar para as nossas casas, que o Senhor possa continuar conversando conosco, né, que a gente ouça ao Senhor, converse contigo, Deus, que a gente não meça esforços, né, para abrir o nosso coração e dizer o que a gente tem vivido, o que a gente tem sentido, que a gente te faça mesmo perguntas, Deus. Cuide de cada uma que aqui está. Leve em segurança no retorno para as suas casas, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês e aproveite esse momento, né, para conversar e também abençoar a vida de alguém. Deus abençoe.